Light World. Um lugar onde tudo é como você enxerga. Contanto que esse lugar seja iluminado, tudo é exatamente como você percebe. Uma cadeira se parece com uma cadeira, um pôster é claramente visível. Mas quando as coisas em volta deixam de ser iluminadas, elas ficam mais abstratas. Uma cadeira pode parecer um monstro, e um pôster parecer que tá se mexendo. Até que quando a luz se acaba, nada é enxergado. A sua mente não consegue criar algo a partir do nada. Mas e se as coisas pudessem ficar mais escuras que o escuro? Se as leituras de fótons fossem negativas, você poderia voltar a ver, voltar a ouvir e a sentir tudo. Mas ok, quem caralho é esse cara aqui? Device Friend ou Image Friend? Independentemente do jeito que você prefere chamar essa coisa, esses dois nomes têm assombrado a comunidade Deltarune por mais de 5 anos. E agora com o lançamento de um update surpresa no capítulo 5, esse carinha, ou melhor, esses carinhas, provavelmente vão ter um papel importantíssimo no capítulo 6. E eu tô aqui pra explicar e analisar esse NPC completamente. Todas as aparições dele, todos os personagens que ele tem envolvimento e acredita em mim, são muitas conexões, que vão desde o Spenton até possivelmente o desaparecimento da Dez. E ao mesmo tempo da melhor teoria que eu consegui encontrar durante essas uma semana que eu tive pensando e procurando. Procurando por um NPC que não existe em Deltarune. Eu não vou mentir, eu pensei que até essa atualização do capítulo 5, o Friend era só um NPC sendo plantado pro futuro, sem muitas aparições e que ele não seria tão importante pra narrativa do jogo. Mas fazendo pesquisa pra esse vídeo eu não podia estar mais errado. Image Friend é o nome do arquivo de imagem desse par de olhos amarelo e rosa e esse sorriso, que era pra aparecer em um dos ataques deletados do Burley e também aparece no porão do Spenton que você vai na sidequest do Shadow Crystal do capítulo 2. E também no ARG de Deltarune, o Spenton Sweepstakes. Se você for no site deltarune.com/chair e clicar uma certa quantidade de vezes nessa cadeira, eventualmente os olhos do Friend vão te dar um jumpscare e te tirar do site. Ele também é mencionado no blog da Noelle e aparece no minigame do Cat Patterns, mas eu vou entrar mais a fundo nisso em breve. Algo muito interessante de se apontar é que os arquivos de Friend, tanto Device Friend como Image Friend, seguem o mesmo tipo de formatação e nomenclatura dos outros arquivos do Gunner Maker, que é o lugar onde você fala com Gaster e cria o seu Vessel. Então por algum motivo e de alguma forma é basicamente confirmado que Friend está conectado com o Gaster. Mas é do capítulo 3 e 4 pra frente que isso deixa de ser apenas um easter egg assustador e começa a ficar realmente importante pra lore do jogo. Porque no capítulo 3, Friend aparece durante a explicação do Ralsei sobre Dark Worlds, e eu preciso explicar pra você o quão importante isso é. Em várias mídias, mas principalmente em jogos, o que o telespectador é obrigado a ver é sempre importante. Em Deltarune você ouve o tempo inteiro sobre o festival nos primeiros capítulos, e esse festival no futuro acaba sendo muito importante pro capítulo 5. Você é obrigado a ver a cutscene onde a Turiel liga pra polícia, e no fim do capítulo 3 a Undyne aparece. Entende que se essas informações fossem opcionais, o jogo ia dar brecha pra uma pessoa aleatória ver a Undyne do capítulo 3 e pensar de onde caralhos ela apareceu. Então o Friend deixar de ser um easter egg e aparecer numa cutscene obrigatória é basicamente o Tube Fox gritando na nossa cara: ei, esse gato aqui, além de igualzinho a uma amálgama de Undertale, é importante pra história do jogo, hein? Mas definitivamente não para por aí. Friend é basicamente quem nos ajudou a derrotar o Roaring Knight, já que a única maneira de derrotar o cavaleiro se você for são da cabeça é pegando no Shadow Mantle no console original. E o Friend, além de te perseguir durante esse minigame inteiro como easter egg de novo, aparece também como um inimigo, onde o Iran literalmente invoca vários friendzinhos pra te atacar. Mas da primeira vez que você vai jogar lá, o console não tem controle, e convenientemente um controle com os botões amarelo e rosa aparecem no chão. E logo na sala seguinte tem essa máquina esquisita que, além de te vender um sorriso, tem a descrição sempre às suas ordens. Honestamente, você pode me chamar de louco, mas esse gato desgramento botou o controle lá e depois foi se esconder nessa máquina 100%. Mas voltando lá atrás pro blog da Noelle, nesse blog você podia encontrar várias coisas, interações idiotas com alguns personagens, o crush que a Noelle tem na Suzy, coisas sobre Dragon Blazers, mas em especial, a experiência dela com um joguinho de gatos chamado Cat Patterns. Ela descreve como é o jogo e que os gatinhos que você coleciona são feitos de pequenos círculos que são animados individualmente. E ela diz que um dia ela pegou um ovo raro com a tag especial. Ovo esse que não chocava de jeito nenhum, até que em algum momento esse ovo só sumiu do inventário com a descrição: saiu de casa por causa de felicidade. E por que isso importa? Por dois motivos. Clicando em um dos links que o blog da Noelle tem, você é redirecionado para um minigame onde você clica em gatos para ganhar pontos. E todos esses gatos espelham as raridades do jogo Cat Patterns. Você tem o gato comum, o gato com aro azul, o gato rock'n'roll, o gato anjo e eventualmente clicando neles por tempo suficiente, você tem o Friend. E o segundo motivo é que a Noelle descreve os gatinhos desse jogo como feito de círculos. E sabe o que é feito de vários círculos também? A imagem que representa a parte da profecia que diz: eles verão a cauda do inferno rastejar, que é representada por uma
cauda feita de vários círculos. E nos arquivos que não foram usados nesse capítulo, você consegue achar uma versão onde essa cauda tem uma ponta triangular. E por que Friend ser a cauda do inferno é importante? É simples. Quem mais em Deltarune e Undertale é conectado diretamente com o número 6, literalmente o número do diabo, é o homem que fala pelas mãos, o homem que fala pelas mãos. E a cauda ter uma ponta também pode conectar com o maior trauma da vida de Chris, que é o desaparecimento da Dess. Perto da sala do Forgotten Man, onde você vai pegar o ovo do capítulo 4, tem esse NPC e esse painel da profecia escrito Roots, ou Raízes. E esse NPC diz: eu escutei algo embaralhado, algo entre linhas. Perdidas onde a floresta crescia, as crianças seguiram a cauda pontuda. As pobres crianças. A frase que em inglês é Lost Where the Forest Would Grow e The Poor Children também são sites do RG. Um site que mostra a árvore da profecia Roots e o outro que mostra a árvore do Forgotten Man. Então o Friend foi de um easter eggzinho no capítulo 2 que tá um pouco conectado com Gaster pra aparecer no RG de Deltarune pra ser conectado diretamente com o Forgotten Man e com o desaparecimento da Dess em menos de míseros 2 capítulos. E as conexões com o Forgotten Man e os ovos só ficam maiores quando você finalmente chega no diálogo que foi adicionado esse mês no capítulo 5. Antes da atualização a gente já tinha uma aparição do Friend, mas uma bem, como eu posso dizer, broxa. A comunidade inteira tava esperando uma aparição realmente grande e até maior que a do capítulo 4. Porque convenhamos, o Gerson chamar o capítulo 5 de um campo dourado e rosa, que é literalmente o maior alarme de Friend, pra quando o capítulo 5 chegar, o Friend não fazer nada além de aparecer, ser vermelho e te dar um tapão no coco. Mas depois de 2 semanas sendo acusado de fraude no Twitter, perder toda a sua aura e ser mogado por um papagaio aleatório, o Friend voltou com mais informações do que nunca. A atualização deu pra gente um diálogo com a Pink. Sim, a lojista é a Pink e eu só fui perceber isso nessa atualização. Eu não sei se sou eu que sou meio lerdo, mas enfim. Eu vou dissecar esse diálogo parte por parte, porque ele é muito interessante. De repente o corpo da lojista segura suas mãos e fala com você em um tom bem, mas bem baixo pra que ninguém possa ouvir. Chris, tá tudo bem com a sua mão? Parece que você foi mordido por um gato. Gatos podem ser criaturas nojentas, né? Eu já conheci alguém que realmente gostava de gatos, tanto ao ponto de ter um bando inteiro deles. Claro, gatos são criaturas inconstantes, mas eles são muito bons em achar proteína. Chris, se você tiver proteína, esconde ela. Gatos não são tão espertos, mas se eles se encontrarem um alvo, eles nunca param até ficarem entediados. E quando eles te acham, eles mordem bem, mas bem forte. Algumas pessoas até mudam de aparência pra fugir deles. Por favor, toma cuidado, Chris. Me prometa. 2 coisas a se apontar sobre esse diálogo é que pra ele acontecer você é obrigado a ter pego o ovo desse capítulo. E ovos são uma das maiores fontes de proteína do mundo. Então eu acho bem correto assumir que quando a Miu Miu se referiu à proteína ela tava querendo dizer os ovos. E em segundo é que a pessoa que tá falando isso não é a Lightner fantasma, e sim o corpo que virou um Darkner. Ou seja, essa action figure da Miu Miu aqui viu coisas tenebrosas e nós nem tava sabendo. Esse diálogo confirma que 1. O dano que a gente levou foi uma mordida e 2. Foi na mão de Chris. E isso é uma grande evidência pra quem acredita na teoria que Chris vai perder a mão nos próximos capítulos. Outras evidências pra essa teoria são: na sala de rank B do capítulo 3, se você colocar 1, 2, 2, 5 pontos na máquina, o que seria o número da Dess, Chris aparece em uma sala e não consegue achar sua própria mão lá dentro. Também existem alguns diálogos envolvendo Shadow Crystals e Chris enxergar através da sua própria mão. E agora que a gente sabe que Shadow Crystals tem o poder de sonhos despedaçados, talvez o sonho que esteja sendo despedaçado seja o de Chris de não poder tocar piano de novo, já que sem uma das mãos seria bem complicado pra dizer o mínimo. O fato é que Chris tem proteína, já que a gente coletou os ovos. Então é bem possível que uma dessas mordidas simplesmente arranque a mão de Chris em algum momento. Até porque um detalhe meio insano sobre essa mordida do Friend no capítulo 5 é que independente se a gente salvar, usar itens de cura, magia de cura ou qualquer coisa, o diálogo continua o mesmo. A Pink continua falando que Chris tá com uma mordida na mão. Então só talvez Friend morda tão forte que nada consiga curar a mão de Chris. Eu juro, eu tô começando a ficar com medo da possibilidade da gente enfrentar esse bicho em algum momento. Mas por que Chris seria o alvo principal do Friend, você me pergunta? Eu acho que é porque Chris não tem só os ovos de proteína, e sim o corpo inteiro de Chris seria considerado uma proteína, já que carne também é um tipo de proteína. Vale a pena apontar aqui também que no meu último vídeo da Rota Estranha eu faço uma mini teoria, onde eu acho que a música Meat Factory vai aparecer em algum lugar do jogo, especialmente no bunker. E quem melhor pra ter envolvimento com uma fábrica de carne do que um gato que literalmente ama proteína? E voltando pras conexões do Friend com ovos, eu acho que o motivo pelo qual os Friends buscam e perseguem as pessoas que têm ovos tem algo a ver com Forgotten Man. Já que Friend tem ligação direta com Gaster e por causa dos troféus de Deltarune no PlayStation 5 a gente sabe que Gaster considera os ovos um problema, talvez o Forgotten Man tá se escondendo dos Friends e do Gaster por algum motivo. Ou o Forgotten Man justamente ficou esquecido porque foi atacado pelos Friends. Mas tem um personagem que eu diria que teve a vida mais afetada e arruinada pelos Friends. E esse alguém é o Spanton.
No diálogo com a Pink, ela diz que algumas pessoas até trocam de aparência e se escondem pra evitar os gatos. E sabe quem justamente trocou de aparência a ponto de ficar irreconhecível pelo seu maior parceiro e se escondeu em latões de lixo em becos abandonados? O Spenton de Spenton! Sabia que o YouTube agora aceita Pix e gift card da Google na hora de comprar membro? Então com R$4 você consegue me ajudar o Xará a postar vídeos mais longos e melhores, ao mesmo tempo ganhar vídeos exclusivos, como a reação do Xará ao capítulo 5 de Deltarune, e uma gameplay de Undertale com a tradução mais horrível de todas. E em breve um vlog assistindo o filme do Circo Digital no cinema. Agora eu tenho que ir, tem uns gatos querendo a minha maquita. Então com tudo isso dito, o que eu acho que seria a teoria completa do Friend com as informações que a gente tem hoje, seria que Spenton, após quase compartilhar seus segredos de como se tornar um big shot pro Tena, recebe uma ligação que deixa ele pálido e faz ele abandonar o Tena pra fugir e se esconder dos Friends. Eu acredito que essa ligação seria alguém dizendo pra ele que o contrato foi quebrado e que os Friends vão caçar ele ou algo do tipo. Esse alguém que ligou provavelmente sendo o Mike. Agora, quem poderia ser o Mike? Já que a gente sabe que gatos não são tão espertos e que Friend provavelmente é comandado por alguém. E eu acho que se alguém que controla os Friends seria justamente Mike. Pode ser o Gaster, mas particularmente eu acredito mais na possibilidade de Iron ser a pessoa que controla os gatos, já que na boss fight contra ele, vários Friends aparecem pra nos atacar. Mas eu não diria com muita confiança que Mike é Iron, eu só não tenho certeza sobre onde encaixar esse cara, porque ele não faz o menor sentido. O Friend também pode ter sido responsável por atrair Dez e Chris pro bunker, já que as crianças seguiram a cauda pontuda. E pra fechar essa, entre aspas, teoria ou conjunto de ideias que eu acredito, eu tenho muita certeza que o boss do capítulo 6 vai ser o Friend. Porque durante Deltarune inteiro, todos os bosses secretos dão uma dica de quem vai ser o próximo boss principal do próximo capítulo. O Jevil fala sobre a rainha, o Spanton fala sobre o Tena, o Gerson fala sobre um campo de flores rosa e dourado e de um inferno de inveja. O que não necessariamente diz o nome de alguém, mas você pode pensar que Gerson tá falando sobre a Pink, já que ela é literalmente rosa com detalhes em amarelo. Agora, o boss secreto do capítulo 5 acabou de ter um diálogo novo falando sobre o Friend. Então eu apostaria minhas fichas que esse gato vai ter uma boss fight eventualmente. Ainda mais que a gente coletou todos os 5 ovos. E pra piorar, a Pink diz pra gente esconder a nossa proteína. Mas desde o capítulo 2 a gente não tem nenhum lugar pra colocar esses ovos. Ou seja, a gente tá fedendo a 3 ovos e esse gato tá indo atrás de nós da Silva. Mas agora eu acho que você tá pelo menos bem informado pra quando o capítulo 6 sair poder explicar pros seus amigos quem caralhos é essa coisa aqui. E se você ficou até aqui, considera se inscrever e assistir esse vídeo daqui. Ele tá muito completinho e é uma análise e teoria do lado B de Deltarune. Acho que é isso. Tchau.